Olha, a gente vive numa época de uma epidemia de opiniões políticas, muita briga, muito ego e pouca carteira vazia com dinheiro. Pessoal, quem ganha dinheiro falando de política ou é jornalista, ou é comentarista político, ou é o próprio político. No vídeo de hoje eu quero explorar com vocês aqui uma ideia e um pensamento de que falar de política é importante, acompanhar a política é importante, e isso interfere os nossos investimentos e a economia. Sim, é verdade. Mas, mais importante do que ganhar a discussão política, ou do que, enfim, descobrir o que aconteceu, o que moveu os mercados, você tem que ganhar dinheiro. Cara, a gente está aqui como investidores, de preferência profissionais, e o objetivo de todo mundo não é querer saber se o Lula ou se o Bolsonaro ou se um ou se outro. Não importa, cara. No final do ano, a sua carteira tem que ter rendido dinheiro para ti. E é isso, deu, acabou. As pessoas às vezes se esquecem disso, né? Então, poxa, não é porque o Ibovespa tá despencando 3% que eu tô incomodado com o Lula, ou com o Bolsonaro, ou com o STF, ou com o Trump nos Estados Unidos. Não importa. Se tem um investimento caindo, certamente tem outro subindo. O nosso trabalho, o meu como analista, investidor profissional, e o seu como investidor que cuida da sua carteira, é sempre saber se expor da forma certa. E eu quero saber de você. Você investe pensando muito na política, de acordo com as suas paixões e votos? Ou você é um pouco mais amadurecido e tenta se expor de acordo com o que o mercado vai fazer, que é o que importa? Primeira coisa que eu quero falar aqui é que não tem problema nenhum você ter opinião política. Tá? Eu acho isso muito legal, inclusive. Inclusive, eu tenho as minhas opiniões políticas e eu acho que eu deixo claro aqui no canal, apesar de que eu não fico falando muito disso. Mas, cara, se você ainda não entendeu, eu sou de direita, eu não gosto muito da esquerda, mas não é isso que governa a minha vida. Eu prefiro o Bolsonaro do que o Lula, mas eu prefiro o Bitcoin do que o Bolsonaro. E no final das contas, a minha opinião não muda nada. E se você tem uma opinião diferente da minha, não tem problema. Você pode ganhar dinheiro também. É isso que importa no final das contas. Até porque eu acho muito ruim atribuir os meus ganhos como investidor, ou os seus, ao Lula, ao Bolsonaro ou qualquer outro. No final das contas, o mercado viu alguma coisa acontecendo e vai se beneficiar de alguma forma. E você tem que estar nesse barco. Se você estiver contra o mercado, você nunca vai ganhar dinheiro. É aquela história. A gente só consegue ganhar dinheiro como investidor, né, na bolsa, no, renda fixa, comprando barato e vendendo caro. Se você não faz isso, não vai ganhar dinheiro. E para fazer isso, não importa muito se você é da esquerda ou da direita. Não importa. E aí, eu quis muito trazer esse vídeo aqui hoje, porque a gente está numa época de muito pessimismo, muita discussão. E apesar de eu achar que o governo tem aí uma parte de culpa nessa situação toda, pouco importa o que eu acho. Né? No final das contas, a minha opinião política, eu posso até comentar um pouco aqui no meu Twitter, num churrasco com os meus amigos. Mas, cara, não adianta. A gente pode ter um debate e acompanhar os acontecimentos. Mas no final do mês, quem tiver com a carteira mais bem rentabilizada, frente ao risco que se expôs, obviamente. E claro, né? Soube fazer aquela rentabilidade, não foi um grande chute, uma grande sorte, é quem vai estar melhor. É isso que importa, sabe? Parar pra pensar no seguinte, eu não acompanho muito futebol, tá? Eu acho que é meio pão e circo. Mas eu tenho um amigo que acompanha bastante e ele gosta muito do Vasco. Ele torce pro Vasco, lá do Rio de Janeiro, né? O time do Rio de Janeiro. Agora para pra pensar o seguinte, se o Vasco fosse jogar 50 ou 100 vezes contra o Real Madrid, Barcelona, esses times aí os melhores, o que você acha que ia ganhar? Esse meu amigo, ele gosta muito do Vasco, assim, muito mesmo. Agora, eu duvido muito que ele apostaria ou que ele investiria no Vasco contra essa galera. E por mais que talvez o Vasco ganhe, é muito improvável. No longo prazo, quem apostar que o Vasco vai ganhar do Barcelona ou do Real Madrid ao longo de 50 ou 100 jogos, dificilmente vai ganhar dinheiro. Não que o mercado é uma aposta, mas pensem como um investimento. Então, esse é o tipo de situação que não dá pra gente ir enviesado pelas nossas paixões, porque simplesmente talvez você esteja apaixonado por uma coisa que vai te fazer perder dinheiro. E isso não é sobre o Vasco ou sobre o Real Madrid, e também não é sobre a esquerda ou direita. Porque tanto no governo de esquerda quanto de direita, dá para fazer dinheiro. Seja com as ações de Bovespa, ou seja comprando o IVVB11 e qualquer outro tipo de ETF de mercado exterior. Ou até mesmo o Bitcoin, que inclusive deu dinheiro nos dois governos. E eu não sei se você gosta do Bitcoin ou do futebol, mas se você gosta desse vídeo, das minhas opiniões que eu tento trazer aqui um pouco diferentes pra gente refletir, deixa o like e se inscreve. Cara, para pra pensar o seguinte, o tanto de jornalista e de, enfim, influenciadores em geral que tem, que reclamam muito do governo
movimentam esse assunto e estão ganhando dinheiro com isso é muita gente. E as pessoas esquecem. As pessoas acham que virou uma cruzada pessoal, uma batalha pessoal. Cara, a política, ela de fato interfere na economia, mas não da forma como você ou eu, a gente imagina ou a gente torce. A política, ela vai servir para afetar vários preços, a confiança geral do país, de algum jeito ou de outra, a credibilidade, as taxas de juros, a inflação e assim por diante. Agora, a sua opinião política, a minha opinião política, não importa, cara. Importa mesmo o que o mercado financeiro inteiro vai fazer. E não adianta você falar que o mercado é malvadão e tal. Cara, é oferta e demanda. Se você estiver na outra ponta, contra o mercado, você vai acabar perdendo dinheiro. Então, acho que o ponto todo é a gente ter uma noção de que é importantíssimo termos opiniões pessoais, independente se é de esquerda ou direita, independente se essas opiniões em relação à política, elas são o consenso ou não. Beleza. Mas você também não pode ser um apaixonado e ter político de estimação. Cara, funciona para os dois lados. No final das contas é o Brasil. A gente sabe. No final das contas é difícil acreditar que tá todo mundo limpo, tranquilo, querendo melhor para a nação. Poxa, a salvação é individual, pessoal. A gente tem que cuidar, cada um daquilo que decide fazer, dos investimentos que vai fazendo, ter uma boa noção das coisas e buscar opiniões não muito enviesadas. De novo, mesmo que a gente está agora numa crise política e pessimismo generalizado, vocês acham mesmo que não tem como ganhar dinheiro no mercado financeiro? Vocês acham? Para pensar o tanto de banqueiro e de gente inteligente que está ganhando dinheiro. Não importa se é esquerda, não importa se é direita. E o que eles falam por aí nas manchetes, notícias, comentários, é muito mais para chamar atenção do que propriamente para formar preço. Lembra do Bitcoin em 2014, 2015, em que os bancos eram contra, os governos eram contra, todo mundo era contra, era um grande problema. Queriam criar uma opinião pública disso. Bom, não funcionou. Hoje os bancos compram um monte, os governos também estão comprando e meio que esse tabu já foi quebrado. Agora, com a política é um pouco diferente. Existe todo, o pão e circo, uma cortina de fumaça, mas no final das contas, os investidores estão comprando, estão vendendo, os políticos estão comprando, vendendo e assim por diante. E é óbvio que você não precisa adivinhar exatamente o que o mercado financeiro inteiro vai fazer, ou o que tal presidente vai decidir, ou quem que vai ganhar as eleições. Não precisa fazer isso. O que você precisa é saber se expor corretamente ao mercado financeiro. E tudo começa em não tendo vieses que governam as suas decisões de investimentos. Por exemplo, para quem simplesmente decidiu comprar Brasil porque o Lula ganhou a eleição, tá errado. Mas está tão errado quanto quem simplesmente vendeu tudo no Brasil só porque o Lula ganhou a eleição. De um jeito ou de outro, talvez a pessoa que vendeu o Brasil, ela acertou. Mas talvez ela acertou por sorte, não por tese. E outra, com o Lula no poder ou com o Bolsonaro no poder, sempre vai dar para fazer dinheiro de algum jeito. Por isso que as carteiras elas têm que estar bem montadas, já para serem antifrágeis a isso tudo. Você não vai prever quem que vai acertar e nem qual ativo exatamente vai subir. Mas você tem que saber fazer essas exposições. É como dizem, O Brasil agora está muito ruim. Se o Brasil voltar para o patamar médio, medíocre, mediano, que é clássico de muitos anos, independente se é Lula ou Bolsonaro, poxa, as coisas já melhoram, a carteira já se valoriza, já começa a ficar mais interessante talvez do que investir fora em uma determinada janela de tempo de uma determinada forma. Agora, se você vai fazer isso ou não, aí eu já não sei. Eu não sei se você é apaixonado pelo Lula, apaixonado pelo Bolsonaro, ou se você simplesmente quer ganhar dinheiro e ser feliz com a sua vida. Eu espero muito que seja a terceira opção. E se você não sabe montar uma carteira de investimentos, mas quer ter um portfólio antifrágil que contemple tudo isso, sem esses vieses, sem essa loucura toda, eu ofereço as minhas. Tem um QR Code aqui na tela, link na bio, em que eu monto a carteira para os clientes, para perfis diferentes, mas justamente tirando esse viés político e ideológico. É lógico que eu sou ser humano, eu também sou suscetível a erros, eu falei aqui minha opinião política, eu tenho aqui minhas ideias também, eu sei disso, mas galera, no final das contas, a gente precisa ganhar algum dinheiro, os investimentos têm que se pagar. Cara, não tem porquê, senão você fica fazendo isso tudo ao longo de muito tempo e no final investe no Vasco. Lembra do Vasco? Poxa, não faz sentido. Aí você está investindo no seu ego, nas suas verdades individuais. E, cara, isso pode te prejudicar demais a longo prazo. E aí eu sei que vai ter gente que vai falar assim nos comentários. Não, pô, a galera fez o L, deixa sangrar, investe no Brasil.
compra dólar agora a 6,30. Eu sei que a galera vai falar isso. E eu entendo a revolta de vocês, tá? Eu entendo. Mas no final das contas, que diferença faz? Cara, o Brasil, de certa forma, ele tá condenado a sempre ser aquilo que ele já é. Essa é a minha visão, tá? Mas isso não quer dizer que não dá pra investir no Brasil. Também não quer dizer que você não tem que investir fora. Você tem que investir fora. Mas não quer dizer que em lapsos de genialidade e de grandes mudanças do governo e da economia, você não pode ganhar algum dinheiro. E isso sempre acontece, porque o mercado é cíclico. E a gente tem que, às vezes, fechar os olhos e os ouvidos e aproveitar os ciclos mudando. Agora, se você quer entender um pouco daquilo que a política realmente afeta o preço, que não é a minha opinião nem a sua, é como, por exemplo, o Jerome Powell, lá do Fed dos Estados Unidos, ao definir novas taxas de juros, mexe no mundo inteiro, aí eu te recomendo esse vídeo aqui, que é o panorama, que é o resumo da nova decisão da taxa de juros dos Estados Unidos. Grande abraço, um beijo no seu coração e lembre-se que investir certo resulta capital.